Olá, queridos alunos, tudo bem? Vamos aproveitar essa aula de hoje para falarmos a respeito da avaliação? Bem, primeiramente, a nossa avaliação é um pouquinho diferente das escolas convencionais, porque a nota dada em forma de percentuais, como foi o caso desse aluno, que atingiu aí um nível de acerto em torno de 56,3%, nunca é o resultado definitivo, porque é agora na minha correção que eu farei as considerações finais sobre a mesma. Eu vou analisar se houve da nossa parte algum erro, se houve da parte do aluno algum erro de interpretação, e aí nós poderemos considerar alguma coisa mais nesse processo, tá? Então, primeiramente, na primeira questão, responda negativamente com contração e em inglês a questão abaixo. Are they going to the meeting? O aluno respondeu, No, they aren't going to the meeting. Quando o correto seria no, they aren't. Por que nós devemos responder com supressão? Porque não é comum, na maior parte das línguas, nós respondermos a uma questão de forma completa. Um exemplo, eles estão indo para a reunião em português, como você responderia? Não, eles não estão indo. Nós nunca respondemos assim. Não, eles não estão indo para a reunião, porque não há necessidade de repetir o objetivo principal da frase, tá certo? Então, é muito comum usarmos a supressão nas nossas respostas. Economia, né, de palavras, inclusive, e de tempo. Na segunda questão, responda a questão Are you studying? No formato negativo. Are you studying? No, I'm not studying. Então, novamente, o aluno faz uso aqui de uma expressão que faz com que a frase se estenda quando não há necessidade de se responder dessa forma. É simplesmente No, I don't. Okay? Então, o inglês sugere muito economia das palavras. Eu acredito que a maior parte das línguas também. Então, fique atento a essa questão. Na terceira questão, apresente a frase com o verbo to be adequado e no present continuous tense. The prices of homes. Estamos no plural, portanto o verbo to be passa a ser are. E o verbo increase, suprime-se o e, ele ganha um ing. The prices of homes are increasing. O aluno aqui, portanto, acerta. Na quarta questão, passe a frase abaixo para o inglês. Eu estou compreendendo a língua inglesa. O aluno responde, I'm understanding the English language. Quando o comum é I understand English language. Aqui o aluno responde pensando em português. Por isso que ele comete um erro de não ser tão econômico na produção da sentença. Tá? Então, novamente, nós suprimimos o artigo e o verbo to be. Simplesmente fica assim, I understand English language. Na quinta questão, converta a frase abaixo para o inglês. Eles estão preocupados com isto. Are they worried about this? Quando correto, are they worried about that? Se você pesquisar na maior parte dos textos em inglês, usa-se bastante o that. Muito mais o that do que o this. Para algumas situações. Eles estão preocupados com isto? É com uma situação. Essa situação, ela não está no deste, né? De forma que eu possa pontuar este. É uma situação abstrata. Então, por ser abstrata, geralmente nós usamos mais o that. Na sexta questão, passe a expressão they play para o present continuous na forma negativa e com contração. They aren't playing. O aluno aqui respondeu corretamente. A contração está entre o verbo e a negativa e o verbo com adição do ing, caracterizando o present continuous tense. Na sétima questão, apresente a frase completa com o verbo to be no tempo correto e no formato present continuous afirmativo. Então, como é she, pronome she, o verbo to be passa a ser is. E o fly ganha o ing ao final da palavra.
She's flying to Mexico next week. Então aqui o que aconteceu? Não foi solicitada a contração, mas nós vamos considerar essa resposta certa por parte do aluno. Tá, ok? Então vamos adicionar uma questão correta, porque nós não pedimos com contração ou sem contração. Então nesse caso aqui nós erramos na formulação da questão. Na questão 8, apresente a frase abaixo com o verbo to be adequado e o verbo presente contínuo afirmativo e com contração. Aqui nós já pedimos a contração. They sugere que o verbo to be passe para a expressão are, always. E o verbo make suprime-se o e e ele ganha o ing ao final. Então muita atenção nesses verbos que terminam com e. Muito importante aqui o aluno acerta. Na nona questão, a frase abaixo deve estar no formato presente contínuo interrogativa. Se o pronome é we, obviamente que aqui tem que entrar o are we. O verbo stay ganha o ing ao final, sem a supressão do y. Então prestar atenção nesse detalhe. Are we staying at a hotel? Questão respondida corretamente pelo aluno. 10ª questão. Corrija a frase abaixo, passando-a para o formato presente contínuo afirmativa. The game is start now. Esta frase está incorreta e o aluno identificou o erro. Faltou o ing ao final do verbo start. 11ª questão. Transcreva a frase abaixo da forma correta, identificando o erro. She's sitting in the chair. O aluno identificou o erro, a palavra sitting, falta um T. O aluno, portanto, acerta esta questão, muito embora o sistema tenha dada como incorreta. Nós vamos considerar, portanto, a segunda resposta do aluno correta. Na 12ª questão, passe a frase I am para a forma interrogativa. O aluno responde am I, correto, o verbo to be na frente, nas frases interrogativas. 13ª questão, passe a expressão he's working para a forma negativa com contração. He's not working, perfeitamente. 14ª questão, passe a frase abaixo para a forma interrogativa do present continuous. Are they buying a new car? Sim, correto. 15ª questão, responda a questão abaixo em inglês na forma negativa e com contração. Is she working? Novamente, aqui o aluno volta a dar a frase, ou acrescentar a frase, palavras que poderiam ser suprimidas. Simplesmente no, she isn't. 16ª questão, transcreva a expressão abaixo da forma correta. She going. Está faltando o is aqui na frente, né? O verbo to be aqui na frente. Por ser uma frase interrogativa, aqui o aluno acerta. 17ª questão. Passe a palavra like para o present continuous. O aluno responde que não sabe em inglês, que nesse caso acrescenta-se no lugar do e o ing. Sempre lembrar dessa regrinha. Questão 18. Transcreva a frase abaixo da forma correta. Bob and Maria is driving home. Aqui, obviamente, por ser they, duas pessoas, é plural, o verbo to be deve estar no formato are. O aluno responde corretamente. 19ª questão. Apresente a frase abaixo com o verbo to be e seu respectivo verbo no present continuous afirmativo. The baby refere-se a uma criança. Is sleeping. Acréscimo do ing ao final da palavra sleep. 20ª questão. Passe a expressão I go para o formato present continuous. O aluno responde I'm going e o sistema dá como errado porque estava previsto I'm com supressão. Como nós não colocamos a contração aqui, não supressão, contração, então consideramos essa resposta correta, terceira resposta a ser considerada pelo aluno. Na 21ª questão, passe a expressão we waiting para o formato present continuous com contração. O aluno responde corretamente, we are waiting. 22ª questão, passe a expressão abaixo para o inglês, você está precisando de ajuda? Do you need help? Aqui o aluno, por ter colocado aspas, o sistema deu como errado, mas nós vamos considerar como certa. Acredito que seja a quarta questão que iremos considerar como correta. No total foram 6, porque eu já corrigi isso aqui antes, tá? Vamos ver. Vamos considerar a quarta, qualquer coisa a gente conserta. 23ª questão. Transcreva a frase abaixo
no presente continuous, forma negativa e com contração. We are cooking. We aren't cooking, corretamente. 24ª questão. Corrija a frase pronunciada por Emma Thompson sobre Emily. She is working his homework. O aluno identificou o erro aqui no his. Se é she, não pode ser his, tem que ser her. O aluno foi bem. 25ª questão. Faça a conversão da frase eu trabalho na empresa Microsoft para o inglês. I work at Microsoft Company. Que o aluno acerta. 26ª questão. Transcreva a frase abaixo de forma correta. Present continuous. She is do her homework. O aluno identificou o erro. She is doing. Faltou ing ao final do verbo do. 27ª questão. Corrija a expressão abaixo. I'm needing some water. I need some water. Correto. 28ª questão. O verbo sit no present contínuo se transforma em sitting. 2 T's, correto. Questão 29. Passe a expressão abaixo para o inglês. É um bom trabalho? Is it a good job? Então, como ele colocou aspas, o sistema considerou errado, nós vamos considerar como certa. Portanto, 5ª questão certa que nós vamos considerar. A 30ª questão. Corrija a frase abaixo. O que falta na frase? My brother watching the news. Ele identificou o erro. É o verbo is. Então, aqui, 6ª questão considerada correta. 31ª questão. Passe a frase abaixo para o inglês, considerando o atributo de permanência. Eu estou morando no Canadá. I am living in Canada. Não se fala dessa forma. É I live in Canada. E a última questão. Um detalhe interessante. The baby is sleeping. Isso está acontecendo agora, não temporariamente. He is writing a book. Isto acontece no decorrer dos dias, por isso que tem a expressão around, não é futuro. We are staying at a hotel. Geralmente nós ficamos no hotel de forma temporária e não como uma ação de repetição. É temporário. Então, aqui faltou uma analogia por parte do aluno. Um pouquinho de calma em responder e entender a lógica da questão. The prices of homes are increasing. O preço das casas estão aumentando. Não acontece de forma permanente, senão os preços sempre aumentariam, né? De forma permanente, isso seria muito ruim para o mercado. Isso é uma tendência. Então, aqui, não sei se o aluno procurou no dicionário o que significa trend. Trend é tendência. They are always making noise. Always é um advérbio de frequência, portanto é uma ação repetida. Não é agora. É sempre. She's flying to Mexico next week. Next week sugere futuro e não temporário. I live in Canada. Ela mora de forma permanente e não around now. I understand English language. Isso é uma condição. Não é que você compreende só agora. Você compreende sempre a língua inglesa, porque você estuda. Então, é a condição que você tem. Ok? Então, espero que vocês tenham gostado da explicação. E até a próxima avaliação. Que você tenha mais cuidado aí. E, obviamente, que nós vamos melhorar a nota desse aluno considerando 6 acertos. 6 acertos, ele passa de 18 para 24 questões acertadas de 32. Nesse caso, esse percentual sobe para 75%. Então, parabéns para o aluno que fez esta avaliação. 75% é um excelente resultado. Então, muito obrigado pela sua atenção. Até a próxima avaliação.